Irmãos, eu não estou muito bem de saúde. Pedi para o Roberto dirigir hoje a liturgia. E você deve interceder por mim ao longo da mensagem para que Deus me dê condições físicas de pregar aqui a palavra de Deus. Se fosse qualquer outro compromisso, eu teria desagendado. Mas como diz o salmista, mais vale um dia nos teus átrios que 1000. Então, tenho muito prazer em estar na casa de Deus e poder compartilhar nesse momento a palavra do Senhor com os irmãos. Vamos dar sequência então à nossa série de exposições em Gênesis. E finalmente nós chegamos no capítulo 3. Abra, por favor, em Gênesis 3. Hoje, para a nossa meditação, iremos ler o versículo 1 ao versículo 7. Gênesis 3, versículo 1 ao versículo 7. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Amém. Vamos orar, meus irmãos, ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nesse momento em que iremos estudar a Tua palavra, eu peço a Ti, em nome de Jesus, a instrução e a iluminação do Senhor sobre todas as nossas vidas. Eu peço a Deus também que o Senhor me ajude, o meu organismo, o Senhor me dê forças para me permanecer em pé, pregando a palavra, que o Senhor me ilumine o raciocínio, para que eu possa permanecer fiel àquilo que está na Tua palavra. Em nome de Jesus. É assim que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler trata a respeito da origem do pecado no mundo. E se você voltar os olhos para o capítulo 1, no último versículo do capítulo 1, você vai ver o quanto esse evento da entrada do pecado no mundo vai causar grande influência em tudo que Deus criou. No versículo 31 do capítulo 1, diz que viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito, muito, muito bom. Então, quando Deus criou todas as coisas, tudo estava muito bem, tudo estava ótimo. Tudo aquilo que Deus criou estava de acordo com aquilo que Deus ele havia pensado e designado. Mas o fato, irmãos, é que quando nós vamos olhar a realidade que hoje nós vivemos neste mundo que habitamos, é que as coisas não vão muito bem. Você concorda comigo? Até aquelas coisas mais maravilhosas e que mais nos trazem alegria nas nossas vidas, não são tão boas quanto deveriam ser. Deus criou tudo muito bom. E de repente há alguma coisa dentro do universo que acaba trazendo desordem a essa ordem que Deus havia criado e estabelecido. Hoje nós temos conflitos, hoje nós temos lutas, hoje nós temos divórcios, hoje nós temos doenças, hoje nós temos mortes, hoje nós temos
coisas que nos entristecem, nos fazem chorar, e isso cotidianamente. E a pergunta que fica é: o que fez tudo mudar? O que fez com que aquele mundo de Gênesis 1:31, que tudo que Deus havia feito era muito bom, se transformasse nesse mundo que nós vivemos, que todas as coisas não são boas, ou não são tão boas quanto deveriam ser? A resposta está aqui no capítulo 3 do livro de Gênesis. Tudo o que fez com que a criação tivesse essa mudança toda se deve a um pecado, e aquilo que a gente chama geralmente de pecado original, que foi o pecado que Adão cometeu no contexto do Jardim do Éden. Eu sei que você conhece muito bem esse texto bíblico. Você já deve ter lido algumas dezenas de vezes esse texto, pelo menos eu presumo que alguns de vocês já leram algumas dezenas de vezes. Mas antes de iniciar a explicação, a exposição do texto bíblico, eu gostaria de deixar uma coisa muito clara para os irmãos aqui. Eu acredito, irmãos, que tudo aquilo que Gênesis 3 nos conta aqui nas Sagradas Escrituras, de fato ocorreu da maneira como aqui é descrito. Exatamente da mesma maneira aqui. Eu creio, em outras palavras, que isso é um relato histórico, que tudo aquilo que aconteceu, tudo aquilo que é relatado aqui, narrado aqui, de fato aconteceu. E você talvez esteja se perguntando: pastor, por que é que o senhor está falando isso? Eu digo isso por duas razões. A primeira razão, irmãos, os seminaristas sabem disso, é que a maioria dos estudiosos da Bíblia, quando vão interpretar esse texto bíblico, eles dizem que Adão era um personagem mitológico. Em outras palavras, eles dizem que Adão nunca existiu, que, na verdade, o texto bíblico é um conto, é um mito. O que é um mito? O mito é uma maneira de uma determinada cultura contar algo que ela não consegue explicar em termos científicos. Então, para a maioria dos teólogos hoje em dia, eles olham para esse texto da palavra de Deus e eles não entendem que esse texto, ele é um texto fidedigno, ele é um relato histórico. Há alguns anos atrás, chegou-se uma carta ao nosso seminário fazendo uma pesquisa. A pesquisa era contendo duas perguntas. A primeira pergunta era: vocês acreditam que a narrativa de Gênesis de 1 a 3 é uma narrativa histórica e deve ser interpretada literalmente? Sim ou não? A nossa resposta foi sim. E a segunda pergunta foi: vocês acreditam que a Bíblia é a inspirada, a inerrante e a autoritativa palavra de Deus? Sim ou não? E nós respondemos sim. Alguns meses depois saiu o resultado da pesquisa. E o resultado da pesquisa era que 70% das faculdades e dos seminários de teologia no mundo não acreditavam nessas coisas que nós professamos. Por isso, presbíteros, abram muitos olhos quando vocês forem convidar o futuro pastor dessa igreja. Não que eu esteja pensando em sair da igreja, tá, irmãos? Mas é muito importante os irmãos saberem que nem todos aqueles que são ditos como pastores, eles entendem que a Bíblia é a palavra de Deus. São lobos, na verdade, em peles de cordeiro. Então, nós temos que ter muito cuidado. Mas eu entendo que esse texto, ele é um texto, um relato histórico. E eu entendo por quê, irmãos. Eu entendo especialmente pelo fato de que no Novo Testamento, quando se vai falar da pessoa do Senhor Jesus Cristo e da sua obra de redenção, ela vai relacionar justamente a pessoa de Adão e a sua rebelião. Por exemplo, se você vai lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 2, diz: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Perceba, Paulo, ele faz uma lógica, ele faz uma analogia, porque um pecou, certo? Porque por meio de um só,
todos pecaram, por intermédio de um só, todos aqueles que creem nele serão salvos. Você percebe? Se você não acredita no primeiro Adão, em outras palavras, você não tem por que acreditar no segundo Adão. Se o primeiro Adão não existiu, o segundo Adão é uma farsa. Por isso é tão importante nós crermos, em primeiro lugar, que esse texto é um texto fidedigno. Essa é a primeira razão. A segunda razão, porque eu entendo que esse texto ele é uma narrativa histórica e real, é que este capítulo, ele pode ser, digamos assim, entendido como o capítulo mais importante da Bíblia. Se você não entender este capítulo da Bíblia, você não vai entender o restante da Bíblia. Por quê? Porque tudo que vem depois de Gênesis 3, de alguma maneira é o resultado ou é a consequência de Gênesis 3. A Bíblia é um livro de redenção. O assunto principal da Bíblia é o modo pelo qual Deus está restaurando o homem do seu estado de pecado. Então, se você não entende o texto de Gênesis 3, a maneira como o pecado entrou no mundo, a maneira como nós somos afetados pelo pecado, então você não compreende a Bíblia. Você não tem como usar determinado remédio se você não conhece a sua enfermidade. Você não entenderá a solução do seu problema se você não conhece o seu problema. E é por isso que esse texto de Gênesis capítulo 3 é tão importante para nós. Porque ele nos ensina a origem do pecado. Ele nos ensina que as coisas que nós estamos presenciando nesse mundo não são do jeito que eram quando Deus criou todas as coisas. Hoje nós temos problemas físicos, hoje nós temos problemas políticos, problemas espirituais, problemas morais, problemas sociais, problemas econômicos, problemas de todos os tipos. E todos esses problemas são fruto de quê, irmãos? São fruto do pecado. Deste primeiro pecado que nós vemos narrado aqui em Gênesis, no capítulo 3. De maneira que se você não entende Gênesis 3, você não entende o restante das Escrituras. Então, meu objetivo nesta noite é expor esse texto da Palavra de Deus e explicar aos irmãos a origem do pecado. Mas não apenas explicar a origem do pecado, mas também explicar, irmãos, a natureza do pecado. O que é o pecado, irmãos? O pecado nada mais é do que uma transgressão da palavra de Deus. Aquilo que Deus nos ordena, aquilo que Deus nos manda, e porventura nós infringimos, é isso que é pecado. E aqui nós vamos ver esse conceito de pecado tão claro nas atitudes de Adão e de Eva. E que ao final desse sermão eu espero que os irmãos odeiem mais o pecado e possam amar mais o Senhor Jesus, esse Salvador maravilhoso que acabamos de cantar para a honra e glória dele. Então vamos lá, irmãos, vamos voltar os olhos para o versículo 1, vamos iniciar a nossa exposição. Volte os olhos aí para o versículo 1. Note como é que o texto começa. O versículo 1 inicia assim, preste atenção. Mas a serpente. Como é que o texto começa, irmãos? O texto começa, a primeira palavra do texto é uma conjunção. Essa palavra mas. Quando você usa essa palavra mas, você está de alguma maneira ligando uma frase, uma oração, a uma oração anterior. Você usa toda hora essa palavra mas. Você está ligando uma frase a outra frase, com o objetivo de fazer um contraste, um contraponto, ok? Ok? E o que é que vem antes, irmãos, do capítulo 3? O que é que vem antes? Olha aí no capítulo 2. O que é que vem imediatamente antes do capítulo 3, versículo 1? Irmãos, o texto aqui está falando, eu preguei semana passada, espero que os irmãos não tenham esquecido. Eu preguei na semana passada sobre a criação da mulher. Aqui o texto de Gênesis no capítulo 2, ele está dizendo que a mulher, ela foi criada para ser a auxiliadora do homem.
E ela tinha um propósito, então, de auxiliar o homem a subjugar toda a terra, a dominar sobre toda a terra. Mas esse propósito de auxiliar, eu creio também, e apontado neste elemento gramatical que está aqui, ela tinha também o objetivo de fortalecer Adão a ele suportar as tentações, de porventura comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus havia proibido que ele não deveria comer. Então, toda vez que ele visse aquela árvore, Deus colocou aquela mulher para dizer assim: olhe, não pode, não deve. Deus mandou que não podia. Vocês entenderam? Esse é um dos objetivos. Isso parece deixar claro a partir justamente dessa conjunção adversativa mas que inicia aí o versículo de número 1. Infelizmente, todos nós sabemos o que aconteceu. Eva, em vez de incentivar Adão à obediência, incentivou ele a quê? A desobediência. Foi uma coisa terrível, não é? Porque em meio à tentação da serpente, ela sucumbiu à tentação da serpente. Isso foi uma coisa muito, muito terrível. Muito bem, mas quem era essa serpente? Vamos ver o restante do versículo 1. O restante do versículo 1 vai nos dar algumas características, ou uma característica muito importante dessa serpente. Leia comigo, por favor, me ajude. Leia comigo. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor... Muito bem, até aqui. O texto aqui, irmãos, qualifica a serpente como a mais... O que, irmãos? Olha esse adjetivo aí. Ela é a mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. Muito bem. Você concorda comigo que quando a gente diz, rapaz, fulano de tal, ele é muito sagaz, geralmente tem uma conotação negativa, essa palavra sagaz? Você concorda comigo? Pois bem, essa foi a maneira pela qual os nossos tradutores traduziram esse termo. Traduziram de forma sagaz. E quando a gente, portanto, olha para essa característica da serpente, a gente olha para uma característica negativa. Mas em hebraico, não necessariamente essa característica é negativa. Você lembra lá em Gênesis capítulo 1 que tudo que Deus havia criado era tudo muito, muito bom. Inclusive a serpente. Então, quando o texto ele fala que ela era a mais sagaz de todos os animais selváticos, ela não está falando necessariamente de uma qualidade ruim. Na verdade, é uma qualidade neutra. Porque você sabe, por exemplo, que existem determinadas coisas que você pode usar para o bem, existem determinadas qualidades ou habilidades que você tem, que você pode usar para o bem, ou você pode usar para o mal. Concorda comigo? Essa palavra, a palavra astuta, ela pode ser traduzida também como sutil. Pode ser traduzida como inteligente. Pode ser traduzida como sábia. E aí você sabe, se você é uma pessoa inteligente, você pode usar a sua inteligência para o bem, ou você pode usar a sua inteligência para o mal. Certo? Ok? E foi por causa dessa habilidade, foi por causa dessa capacidade dela ser sagaz, dela ser inteligente, dela ser sutil, dela ser sábia, que Satanás se apropriou dela. Nós sabemos isso não porque o texto de Gênesis nos diz, mas porque a gente vai lá para Apocalipse no capítulo 12, e lá em Apocalipse capítulo 12, exatamente no versículo 9, diz que por trás das ações da serpente havia quem agindo? Quem era que estava agindo por trás ali da serpente? Era Satanás, irmãos. Satanás era um anjo, era o líder da Assembleia Angelical, e esse anjo, ele querendo ser igual a Deus e usurpar o lugar de Deus, ele enganou terça parte dos anjos e se rebelou contra o Senhor. Deus, ele
ele debelou essas intenções e esses planos de Satanás e lançou-os em terra. É isso que diz Apocalipse 9, capítulo 12. Então, esse embate cósmico acabou transbordando aqui para a terra. E este mundo, então, hoje é cheio de Satanás, é cheio de demônio, né? Tanto é que o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, ou seja, a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra os principados e as potestades deste mundo tenebroso, ou seja, é contra Satanás e os demônios. Então tá cheio, os demônios, eles agem na vida das pessoas. E aqui Satanás, ele pega esse animal, que é o animal mais sagaz de todos os animais selváticos, e ele vai usar justamente esse animal por causa da sua sagacidade. Porque ele achou que esse animal seria o animal que ele poderia utilizar, que seria mais fácil assim enganar a mulher. E aqui nós encontramos, portanto, o primeiro caso de possessão demoníaca de toda a história. Isso é assombroso. Isso é assombroso porque quando você vai olhar a palavra de Deus, você vê possessões demoníacas, mas sobretudo no Novo Testamento. Mas já no capítulo 3 você tem o primeiro grande, portanto, a primeira grande possessão demoníaca de toda a história. E essa possessão demoníaca vai ser o meio pelo qual Satanás vai utilizar as qualidades da serpente para enganar a mulher. Veja só o que o texto diz, no finalzinho do versículo 1. Veja o que foi que essa serpente fez. Leia comigo novamente o capítulo 3, versículo 1. Leia comigo. Mas a serpente disse à mulher, pare aqui. O texto diz aqui que aquela mulher, a serpente falou. O texto diz aqui que disse a serpente, disse à mulher. E o que nos chama, logicamente, a nossa atenção, irmãos, é o fato aqui que nós estamos falando de um réptil. Nós não estamos falando de uma pessoa. Nós estamos falando de um animal. Esse animal, ele tem a capacidade de falar. E todos nós conhecemos aqui, ou já vimos cobras, nós nunca vimos nenhuma cobra, nenhum réptil falando, não é? Não tenho. Aqui está alguém que é profissional nessa área. Não tem. E aí, como é que a gente deve entender isso? Ao longo dessa semana muito corrida e muito puxada, quando eu estava preparando esse sermão, eu, procurando estudar mais acerca desse texto, eu encontrei alguns posicionamentos muito folclóricos. E um determinado estudioso, se é que eu posso assim chamar, ele diz que lá no Jardim do Éden os animais falavam. Aí eu disse, meu Deus do céu, de onde é que ele tirou isso, meu Deus do céu? Mas só que você concorda comigo? No texto bíblico não tem dizendo em nenhum lugar que os animais falavam. Você concorda comigo? Nenhum lugar, certo? E eu procurei um versículo, procurei algum texto prova. O texto prova que ele utilizou foi o texto lá da jumenta de Balaão, certo? Que nesse caso, foi um caso muito específico, que Deus, e não Satanás, Deus, ele agiu especificamente naquele momento, para que através daquela jumenta, houvesse uma mensagem de Deus para aquele profeta, o profeta Balaão. Mas o fato é que nunca depois, nem antes, essa jumenta falou, foi só naquele momento. Então, é muito difícil. Eu acho que não tinha animais falantes naquela época. Embora muitas coisas maravilhosas haviam naquela época e que hoje a gente não experimenta. Deixa eu dar um exemplo aqui. Aqui nós temos várias mães. Já é dia das mães, né? Toda mãe aqui, quando pega um bebezinho recém-nascido, o bebezinho recém-nascido não sabe falar. Mas ele não precisa falar para você saber o que ele quer. Você concorda comigo? A minha esposa era profissional nisso, né? A partir do segundo filho, ela já estava profissional. Até o tipo de choro, ela já sabia o que era que a criança queria.
E logo a criança parava, eu digo, meu Deus do céu. Então, o homem, talvez ele tinha uma capacidade de discernimento antes do pecado bem maior do que hoje em dia. Mas o fato é que o texto diz aqui que a serpente falava, irmãos. Ela se comunicava, né? E nisso nós devemos acreditar naquilo que diz a palavra de Deus, independentemente como isso foge de alguma maneira à nossa experiência, tá? Então, o que foi que a serpente disse para a mulher? Veja só o final do versículo 1. Leia comigo. É assim, leia comigo, por favor. É assim que Deus, não comereis de toda a árvore. Muito bem. Irmãos, aqui nós encontramos a serpente fazendo uma pergunta. Deus disse para vocês que vocês não podem comer de toda a árvore do jardim. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Deus havia dito para Adão que ele não podia comer de toda a árvore do jardim, sim ou não? Sim ou não? Eu já escutei sim, já escutei não aqui. É claro que não, meus irmãos. Não. Deus não disse isso. Veja só a pergunta dela. Olha a pergunta, olha como ela é sagaz. Olha como ela é sagaz. Preste atenção. Não comereis de toda a árvore do jardim. Ele está perguntando se Deus disse isso. Irmãos, Deus nunca disse isso. Olhe só esse pronome definido aí todo. De toda a árvore do jardim. Deus não disse que era de toda a árvore que eles não podiam comer, não. Quando Deus deu o mandamento para Adão, o mandamento para Adão foi um mandamento assim, cheio de provisão. Deus disse assim, você pode comer de toda a árvore do jardim. Só tinha uma única exceção. Só tinha apenas uma única cautela. E aquilo, irmãos, era para proteger Adão. Deus disse assim, mas você não pode comer de uma só. Da árvore do conhecimento do bem e do mal. Certo? Então Deus, ele nunca disse aquilo que a serpente estava alegando. Havia apenas o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal que Adão não podia comer. Por isso Satanás aqui, ele está dizendo a primeira mentira da história. Por isso que ele é o pai da mentira, não é? E patriarca dos mentirosos. Porque ele foi o primeiro que mentiu. Ele perguntou, não comereis de toda a árvore do jardim? E nesse ponto, irmãos, nós chegamos em um dilema para a mulher. Em quem a mulher vai acreditar? Em Deus ou em Satanás? O que você vai ver nos versículos adiante, e do versículo de número 2 em diante, é uma espécie de guerras de interpretação. A mulher vai dizer uma coisa, Satanás vai dizer outra, e finalmente, quem a mulher vai acreditar? Em Deus, na palavra inerrante, autoritativa, infalível do Senhor, ou na palavra daquela maldita serpente, do maldito Satanás? Essa é a grande questão, não é? Você vai perceber que Satanás ele vai tentar deturpar a palavra de Deus. E a maneira que Satanás vai tentar deturpar a palavra de Deus é tentando imprimir na mente humana que Deus é uma espécie de estraga-prazeres. Que Deus ele não quer que a humanidade viva aquelas coisas boas que havia no jardim. Deixa eu dar um exemplo meu, pessoal. Alguns anos atrás, eu vou dar um exemplo seu, tá, Isabelle? Dá um exemplo seu. Eu me recordo que uma determinada vez, nossos filhos, nós temos o costume de deixar eles assistirem TV aos sábados. Eles só assistem TV aos sábados à tarde e pronto. E tem um tempo determinado. A televisão faz muito mal para os nossos filhos. Eles devem passar a semana lendo. É isso que faz bem para eles. Não em celular, não em televisão. É só no sábado que eles têm aí 1h30, no máximo 2 horas, para assistir alguma coisa. E aí, muito bem, nesse dia, determinado dia, a Juliane, ela estava doente, não estava se sentindo muito bem. Aí eu cheguei para a Isabelle, no dia de sábado, no momento em que ela estava para assistir a TV, e aí eu disse assim, Isabelle, vai ajudar a sua mãe, minha filha?
Aí a Isabelle fez uma carinha e disse assim, ô papai, mas o senhor nunca deixa eu assistir? Aí eu digo, como assim, nunca? Nunca? Eu já escutei isso aí alguma vez, isso aí foi lá no Jardim do Éden que eu escutei. Minha filha, você pode assistir sempre, é só esse momento. Você entendeu? O ser humano, ele muitas vezes quer olhar para Deus e enxergar Deus como um estraga-prazeres. E foi essa a ideia que a serpente colocou na cabeça de Eva. Era uma espécie de insatisfação, era o sentimento que a serpente queria imprimir no coração da mulher naquele momento. Então aí a serpente pergunta, Deus disse que você não podia comer de toda a árvore do jardim. E aí nos versículos seguintes nós temos a resposta de Eva à pergunta da serpente. Vamos ver o versículo 2 e o versículo 3. Vamos ver a resposta. Veja só. Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, está certo. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, ou seja, da árvore do conhecimento do bem e do mal, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. Meus irmãos, a mulher caiu na armadilha da serpente. Como assim, pastor? Ela caiu na armadilha da serpente. Nós vemos isso claramente nesse texto. Como é que você vê isso claramente nesse texto? Aqui, irmãos, perceba, olha a resposta dela. Olha, ela disse assim, disse Deus, versículo 3, dele não comereis, nem tocareis nele. Irmãos, Deus disse que não podia tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Estou fazendo a pergunta. Deus disse, irmãos? Em nenhum momento Deus disse isso. Mas parece que aquela insatisfação já começou a brotar no coração da mulher. Deus disse que nós não poderíamos comer nem tocar. Podia tocar à vontade, podia regar à vontade, podia cultivar à vontade. Tinha problema nenhum. Podia tocar. Mas aqui a mulher diz, nem tocareis nele. Certo? Meus irmãos, ela estava caindo na armadilha. Só pelo fato dela responder à serpente, ela já tinha caído na armadilha. O que era que você faria? Entendeu? O que era que você pelo menos deveria fazer? Se chegasse a serpente, Satanás, até você, querendo insinuar alguma coisa contra o Senhor, o que era que você deveria fazer? Você deveria dar as costas para Satanás. Você deveria bater em retirada. Você deveria se afastar. Concorda? Não seria isso? Mas Eva não fez isso. Eva caiu na conversa. E isso trouxe muitos problemas. E nesse ponto, é importante a gente notar aqui algumas diferenças entre aquilo que Deus havia dito para o homem e aquilo que a mulher havia dito para Satanás. Abra a sua Bíblia, deixa aqui marcado, por favor, e abra a sua Bíblia em Gênesis 2,16. Olha, se a sua Bíblia for igual à minha, Gênesis 2,16 fica numa página, e Gênesis 3, versículo 2 e 3 fica na outra página. Tá? Então, vamos comparar. Tá? Veja só, Gênesis 2,16. Como é que o texto diz aí? E ordenou leia comigo, Gênesis 2,16. E ordenou o Senhor. Vocês estão acompanhando, meus irmãos? Vai lá, então vamos ler. É porque eu coloquei aqui outra versão. E o Senhor Deus, note só essa versão, e o Senhor Deus, olha só, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim, note só, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não, olha só, não comerás. Certo? Não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás.
Agora vamos comparar lá com Gênesis capítulo 3, versículo 2 e 3. Veja só. Encontrou? Diz aí, ó. Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos? Você notou alguma diferença? Olha, lá em Gênesis capítulo 2, Deus havia dito que ele podia comer da árvore, de tudo da árvore. Podia comer folha, podia fazer chá, podia fazer tudo. Aqui a mulher, ela restringiu e falou apenas do fruto. Diz aqui, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Aí versículo 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse o que, irmãos? Disse Deus. Qual é a diferença lá de Gênesis 2? Lá era Senhor Deus, aqui apenas Deus. Qual a diferença de Senhor Deus para Deus? Que essa palavra Senhor era o nome pactual de Deus, é o nome Jeová, ou Javé, se você quiser transliterar. E aqui, o nome de Deus, ele foi suprimido, certo? Aí diz mais o texto, dele não comereis, nem tocareis. Deus nunca tinha dito para que ele não tocasse. E aqui a mulher está inventando, né? É outra mentira. Aí diz aqui o texto, para que não? Deus não disse desse jeito, não. Deus disse, certamente morrer. E tinha uma ênfase, não é? Era uma ênfase, era uma certeza, certamente morrereis. Então a mulher aqui, irmãos, ela está caindo na cilada. Ela está caindo na cilada de Satanás. Certo? Aí a serpente percebeu isso. E a próxima coisa que a serpente quis mexer na cabeça da mulher foi a questão do ceticismo. Deus disse assim, no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Aí veja só o que é que a serpente disse para a mulher no versículo 4. Diz aí versículo 4. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morreis. O que é que Satanás está dizendo aqui? Ele está querendo dizer aqui que Deus, ele mentiu deliberadamente, que Deus é falso. A serpente estava dizendo para Eva que ela não deveria levar a sério a ordem de Deus, porque Deus não é digno de confiança. E aqui nós temos a primeira doutrina bíblica rejeitada em toda a história, é a doutrina do julgamento. E essa é a principal doutrina que hoje os homens maus, eles querem riscar dos nossos símbolos de fé. Porque se você tira a doutrina do julgamento, dos nossos símbolos de fé, da nossa crença, você não precisa se preocupar com o seu pecado. Você pode fazer o que der na sua telha, aquilo que lhe dá prazer, inclusive aquilo que Deus diz que não é para você fazer. Por quê? Porque não existe julgamento. É certo que você não vai pagar pelos seus pecados. É certo que você não vai morrer. É certo que aquilo que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, isso é mentira. É isso que o povo do mundo diz. E aqui Satanás está ensinando a esses ímpios como eles devem agir. Eles negaram a doutrina do julgamento. Aí a próxima coisa que Satanás ele usa para enganar a mulher é o egoísmo. Ele vai acusar Deus de egoísmo. Veja o versículo 5. Por favor, leia comigo. Leia comigo. Porque Deus sabe... conhecedores do bem e do mal. Aqui Satanás está dizendo a verdade, irmãos. Ele está dizendo uma verdade, mas o propósito é um propósito errado. É verdade, quando o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, a Bíblia vai dizer que ele se tornou o conhecedor do bem e do mal. Mas essa experiência foi uma experiência negativa e não uma experiência positiva. Por exemplo, uma coisa é eu chegar para o meu filho Israel, ou para a minha filha Yasmin, e eu dizer assim, Yasmin, não coloque a mão no fogo, porque se você colocar a mão no fogo, você vai se queimar.
a Yasmin ela tem duas alternativas. A primeira alternativa é acreditar na minha palavra. Acreditar que eu sou o pai dela, que quero só o bem dela. E é o que eu não quero que ela se machuque, eu não quero levar ela para o hospital, eu não quero que ela tenha problemas. Essa é a primeira alternativa. Ela entender que a minha palavra é verdadeira. E a segunda alternativa qual é? É pegar a mãozinha dela e colocar onde? Lá no fogo. Mas se ela fizer essa segunda coisa, o que é que vai acontecer? O conhecimento dela vai ser um conhecimento negativo, vai ser uma coisa terrível, as consequências serão horríveis na vida dela. E foi justamente isso que Satanás ele procurou enganar a mulher. Procurou enganar a mulher dizendo que Deus era egoísta. Que se a mulher comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela seria igual a Deus. E de fato, seria igual a Deus. Mas esse conhecimento seria algo terrível. E o texto conclui aí no versículo 6, dando o resultado disso tudo. Veja só o versículo 6. Os irmãos encontraram? Veja só, versículo 6. Leia comigo. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido. E aí os seminaristas vão olhar aí na Bíblia hebraica, e lá na Bíblia hebraica tem uma frase preposicional que diz assim, que estava com ela. Que estava com ela. Adão estava do lado da sua mulher toda hora, em todo momento que aquela serpente maligna e terrível estava tentando ela, em vez de proteger a sua mulher, em vez de ser homem, em vez de guardar e proteger aquela que Deus lhe deu, o que foi que ele fez? Ele ficou sozinho, ele ficou cruzando os braços. Ele não fez absolutamente nada. E é porque ele não expulsou a serpente do jardim do Éden que ele mesmo vai ser expulso de lá. Porque era isso que ele deveria fazer. E aí diz o texto no versículo de número 7, que quando o homem come da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles acabam então sofrendo os efeitos do pecado. E todos nós também. Meus irmãos, o que é o pecado? O pecado nada mais é do que a infração, a transgressão da palavra autoritativa de Deus. Hoje Deus, ele não precisa mais se revelar a nós de modos extraordinários, como antigamente. Hoje nós temos a palavra dele escrita, e você sabe que a palavra escrita é uma extensão da palavra falada. Nós só temos a escrita por causa que nós falamos. E Deus, ele nos deu a palavra dele escrita para que nós venhamos a cumpri-la. Nós sabemos a história de Adão e as consequências de Adão, quanto à desobediência da palavra de Deus. E a minha pergunta é, e você, como será o fim da sua história? Você tem uma palavra, a palavra de Deus está nas suas mãos. Você tem obedecido à palavra de Deus? Você tem obedecido à palavra do Senhor? Será se você cantou do fundo do coração, Salmo 19 que diz, agora há pouco, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples? Ou você vai ser igual a Adão, igual a Eva, tolos, que preferiram acreditar na voz do mundo, na voz de Satanás, do que na inerrante, na autoritativa palavra de Deus. O meu professor de seminário, ele uma vez disse o seguinte, abre aspas, a queda do homem é o homem querendo ser Deus, enquanto a redenção é Deus se tornando homem. Isso é muito bonito. A queda é o homem querendo ser Deus, enquanto a redenção é Deus se tornando homem. E nós vemos isso claramente na pessoa do Senhor Jesus Cristo, a quem os autores do Novo Testamento chamam de segundo Adão. E a exemplo de Adão, que foi tentado em um jardim, o Senhor Jesus também foi tentado. Ele foi primeiramente tentado em um deserto.
Durante 40 dias Satanás o tentou, mas ele prevaleceu dizendo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E posteriormente a Bíblia diz que ele vai ser tentado. Quando ele estava na antessala da morte, em outro jardim, lá no jardim do Getsemane, não no jardim do Éden, no jardim das delícias, no jardim do deleite, mas no jardim da caveira, né? No jardim das dores, no jardim onde ele suou sangue. A Bíblia vai dizer que ele vai ser tentado ali. E ele diz assim, naquele momento, Senhor, se possível, passa de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele obedeceu a Deus fielmente. E antes dele ser tentado ali, ele, como segundo Adão, ele vai partir a ceia do Senhor. E aí ele diz assim, tomai e comei. Ao contrário do tomai e comeu, lá de Gênesis 3, que diz que o homem tomou e comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e aquilo gerou morte para a humanidade. O Senhor Jesus Cristo nos dá o seu corpo e seu sangue e diz, tomai e comei. Isso é para a nossa vida. Ele morreu em nosso lugar, para que nele tivéssemos a vida eterna. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, muito obrigado por esta noite. Obrigado por o nosso segundo Adão que nos deu a redenção dos nossos pecados. Obrigado, Senhor, porque Ele é a nossa paz. Que esta noite, ó Deus, seja noite de salvação nesta igreja. Que, ó Deus, quem porventura aqui ainda não reconhece os seus pecados, que porventura alguém que ainda não professou a sua fé e a sua esperança em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, que nesta noite, ó Deus, assim seja. É assim que eu te peço e desde já te agradeço, no nome de Jesus. Amém, Senhor.